Amém? Eu queria chamar aqui o Ângelo. O Ângelo é um dos presbíteros aqui da Missão Cristã Portuguesa. E o Ângelo vai trazer uma palavra do Senhor e vai ministrar aos nossos corações, com certeza, nessa noite. Obrigado, pastor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É com grande alegria que nós estamos hoje aqui, que é a noite de oração, né, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu também agradeço a todos que estão nos ouvindo esta noite e que Deus toque em seu coração, que Deus possa fazer uma obra maravilhosa na sua vida também. Eu queria ler um trecho em Isaías, capítulo 53, né, que vai do versículo 1 até o versículo 12, que fala de Jesus, né? E vocês acompanhassem comigo, porque hoje é uma noite de oração, a gente tem que orar ao Senhor, buscar a presença dEle, né? Porque a oração é muito importante. A mensagem é importante, mas a oração é importante também. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os pecadores repartirá ele o despojo. Com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Rebeca, volta aí no um versículo antes, o 11. 11 ou 10, por favor. Deixa aí. O que nos assola, nesse momento que nos assola, é a tal da Covid, ou da epidemia. Mas já assolaram nesse mundo tanta epidemia, tantas coisas já assolaram esse mundo, né? A peste bubônica, né? A febre suína, ou a gripe suína, e muitas pessoas morreram. E se nós entendermos, né, o que Jesus fez por nós na cruz, a cruz em si, vocês prestem atenção, a cruz em si, ela em si não tem poder algum. A cruz em si, ela não tem poder algum. Agora, o que ela representa, representou para a gente,
e até hoje representa, aí sim tem poder na nossa vida. Mas a cruz em si, às vezes a gente usa, eu lembro agora que eu li, esqueci o nome do pastor, do pregador, que ele diz assim que ia no avião e a mulher vinha, uma aeromoça, não sei como é que vocês dizem em português de Portugal, se aproximou e ele viu que ela estava com pingente. Ele diz assim, acho que você é cristã. Ela disse, sou, mas eu não sou esse cristão que você pensa. Dessa forma que você pensa. Aí ele ficou, não deu a oportunidade para ele falar, ele disse assim, eu acho que o mesmo Cristo que ela serve é o que sirvo. Se ela acredita nessa cruz, se ela acredita no que Jesus fez nessa cruz, ela acredita no mesmo Jesus que eu acredito. Jesus subiu na cruz porque o Pai assim quis. A gente leu agora. Que agradou a Deus, moê-lo. Então, nós temos que aprender, Paulo fala em 1 Coríntios, deixa eu aqui procurar para vocês, entende? Que a Rebeca disse que é difícil colocar ali. 1 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, está aqui. O capítulo 18 diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para os judeus, a cruz, quem subia nela era maldito. Para os gregos, né, que naquela época ele falava, para os romanos, era um condenado à morte, era um criminoso. A cruz em si, na época de Roma, a mesma cruz que Jesus subiu, e tinha várias cruzes diferentes, mas a mesma cruz que Jesus foi nela, muitos dos criminosos subiam. Nessa cruz de Jesus, não, mas na sua cruz. Cada um tinha a sua cruz. A cruz em si não representa. Agora, a mensagem da cruz, sim. Isso que Jesus fez por nós, representa. E a cruz tem benefícios. Tem benefício. Paulo fala mais adiante, lá se eu não me engano, no versículo, diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios. Nós pregamos a Cristo crucificado. Eles não acreditavam que um rei, um Deus todo-poderoso, ia mandar o seu filho, o seu único filho, para morrer numa morte de cruz, principalmente para os judeus. Não, isso aí, ele é maldito. Não pode. Nós temos que aprender a entender a mensagem da cruz. Paulo disse assim, olha, vocês estão achando que a mensagem da cruz é loucura. E ele fala lá, interessante que ele fala assim, ó. Mas para os que forem, está em 1 Coríntios, capítulo 18, capítulo 1, e o versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí ele continua, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus não é fraco e Deus não é louco. Ele estava dizendo, se Deus fosse isso, era mais forte que os homens, a sabedoria de Deus era mais sábia que os homens. É tanto que os sábios, quem se diz inteligente, eu vou ler daqui a pouco o que ele fala, quem se diz inteligente não entendeu a mensagem da cruz, nem todos entendem. Não entende porque Jesus, na sua glória, decidiu vir à terra, que o Pai já tinha, né, ele com o Pai combinaram de vir à terra, Jesus não foi obrigado de vir à terra. Jesus não foi obrigado de vir aqui e dizer, olha, você vai morrer pelo pecado da humanidade. Não, Jesus não foi obrigado. Jesus veio porque quis. Ele e o Pai são um. Jesus veio porque quis. Ele combinaram, ele, Pai, eu preciso ir. Deus, você precisa ir. Porque nenhum homem era capaz de ir para a cruz. Para sofrer o que Jesus sofreu, não estou falando, isso aí é fora parte, ele sofreu no corpo. Eu estou falando a ira de Deus. Quem suportaria a ira de Deus? Ninguém suportaria a ira de Deus. Até o próprio Jesus sofreu nesse momento. Então, nós temos que entender a mensagem da cruz para a gente não se perder no caminho do Evangelho, no caminho da nossa caminhada. Está aí assolando, a epidemia está assolando todo mundo e não vai parar nessa, vem mais outra, não vai parar. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso que não vai parar.
Mas a única maneira que nós temos nessa vida é olhar para Jesus. Olhar para o sacrifício dele que ele fez lá na cruz do Calvário. É esse sacrifício que vai nos levar para o céu. Nós temos recompensa. Se nós voltar, assistir ali aqui em 1 Coríntios, antes que eu esqueça, aí ele fala o seguinte, Paulo, no versículo 20: onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amém? Porque é loucura. Se nós olharmos bem, é loucura. Se nós formos meditar na coisa, não tem condições. Não tem condições um rei, um Jesus sem pecado, uma pessoa que morava no céu, no trono, vir morrer numa cruz como um maldito, sofrer. Às vezes nós só queremos os benefícios da cruz. Olhar para a cruz, saber por que Jesus está lá na cruz. Você sabe quem era para estar lá na cruz? Quem era para suportar a ira de Deus? Eu e você. Eu e você. Se nós lermos bem atentamente Isaías, eu gosto dessa parte que ele diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E que sabe o que é padecer, sofrer. O Pai agradou moê-lo. Nós temos que aprender a mensagem da cruz. Vai ser loucura e vai continuar sendo loucura para muita gente. Que Deus abra os corações das pessoas hoje que estão nos ouvindo, a nós mesmos. Que, se eu não me engano, foi o Lado de Paz dessa semana, que o segundo ponto falava: os seguidores sem compromisso. Estou certo, pastor Fábio? Os seguidores sem compromisso. Para mim, esse segundo ponto é pior do que o primeiro. Porque a gente pensa que está servindo ao Senhor e não está. A gente pensa que está na presença de Deus e não está. Porque a gente não olha para a cruz, não lê a mensagem da cruz, não compreende a mensagem da cruz, não entende a mensagem da cruz. Se nós lermos o capítulo de Isaías 53, passo a passo, direitinho, ponto a ponto, nós vamos ver o que Deus fez com ele. Não foi os homens, não foi os romanos, não foi Pilatos, não foi os judeus, não foi. Eles tinham um coração mau, eles fizeram isso por maldade. Mas quem entregou Jesus a eles foi Deus. Por causa dos nossos pecados. Irmão, a gente estava condenado. Nós estávamos condenados. O mundo estava condenado. Aí o amor de Deus é tão grande, que ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem quer entender a mensagem da cruz, seja simples, tenha fé, seja sábio aos olhos de Deus, não sábio aos nossos olhos, porque nós queremos fazer aquilo que nós queremos, ser seguidor de Cristo, da nossa maneira. Jesus não fez da maneira dele. Vocês se lembram quando Jesus está lá, vocês ouviram, vocês leram, vocês entendem, né? Viram, né? Que a gente não estava lá. Que Jesus orou no Getsemane e disse: Pai, não faça a minha vontade, mas todavia faça a tua vontade. Jesus era seguidor, era exemplo de filho. Jesus obedecia a Deus.
É esse seguidor que nós temos que ser. O seguidor da mensagem da cruz. Paulo fala assim, ó, vocês não entendem, mas ele diz, tanto grego como judeus, né, aqueles que creram, né, pelo poder da pregação, estão servindo ao Senhor. Mas nós temos que entender que Jesus foi moído, Jesus foi traspassado, Jesus sofreu, colocaram a coroa de espinho sobre a cabeça dele, espinho grande. Açoitaram Jesus. A Bíblia diz que ele não tinha nem formosura e nem beleza. Nem isso ele tinha. Às vezes a gente fica assim, fica com dó de Jesus, a gente fica com pena do Senhor Jesus, né? Mas a gente não tem que ter pena dele. A gente tem que ter pena da gente se a gente não aceitar o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que ter pena lá das pessoas que estão lá fora. Ele fez isso por amor. Ele fez por amor. Por amor. A gente tem que chorar pelas pessoas que estão lá fora sem conhecer a Ele. Jesus ia ao caminho do Getsemane, e aí parou uma mulher, estava chorando, e disse, ei, não chore por mim. Não chore por mim. Tem dias piores. A gente tem que olhar para a mensagem da cruz e se alegrar nela. Tem um hino que eu ia pedir o pastor Fábio para colocar, mas ele disse que não pode. Mas eu vou ler um trecho que diz assim. Né? Rude cruz ceregiu. Agora me falhou a merda também. Dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Eu amo a mensagem da cruz. É assim que nós temos que ser. Quando fala que Jesus, antes de Jesus, depois que Jesus disse assim, está consumado, o sol se escureceu. Se eu não me engano, 3 horas da tarde até 6 horas da tarde, de 3 até 6 horas da tarde, ficou tudo escuro. As rochas se fenderam e o véu se rasgou de cima a baixo. Poucos que estavam lá, diz que tinha um soldado romano, disse que verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas nós temos que aprender a mensagem da cruz. Não dá para detalhar ela, porque é uma noite de oração e a gente tem que orar. Mas se vocês pegar em casa e for ler o capítulo de Isaías 53, todinho, devagarinho, prestando atenção, vocês vão entender o que Jesus fez por você, por mim, por amor. Por amor. Ninguém colocou Jesus lá. Ninguém forçou a Jesus. Eu e você não era capaz de fazer isso. A Bíblia diz que Jesus pegou a dívida que era contra nós e cravou na cruz. Essa dívida só quem podia pagar era o Senhor Jesus Cristo. Essa dívida só quem podia pagar era o Senhor Jesus Cristo. Certamente, Rebeca, volta lá no 10, é aquele que eu pedi para você deixar lá, 10 ou é 11. E nós temos que lembrar uma coisa, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E sua alma ficará satisfeita. Ele verá o fruto do penoso trabalho, do seu trabalho, e sua alma ficará satisfeita. Sabe o que é que Jesus está falando aqui? Sabe o que é que Isaías está falando aqui? Sabe o que é que Isaías está falando aqui para mim e para você? A respeito do Senhor Jesus Cristo. Para todos quantos aceitarem Ele. Para todos quantos compreenderem a mensagem da cruz. Está falando da gente, da igreja. Tudo que Jesus fez. Tudo que Jesus fez lá na cruz. Todo o sofrimento que Ele passou, a humilhação, desprezado, humilhado, abandonado por todos, até por seu pai. A Isaías disse, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu e você
somos o trabalho de Jesus. Somos aquilo que ele fez lá na cruz. Eu e você vamos povoar o céu. A igreja dele, é esse o trabalho que ele vai ficar orgulhoso. É esse trabalho que ele vai ficar satisfeito. É quando eu e você compreendemos a mensagem do Evangelho. Aquilo que Paulo fala. Nós acreditamos no Evangelho do Senhor. Aquilo que é loucura para muitos, para nós, é poder de Deus para a salvação. É esse o penoso trabalho da alma do Senhor. Eu e você. Ele vai dizer, valeu a pena, Pai. Valeu a pena. Valeu a pena morrer por eles. Valeu a pena sofrer por eles. Valeu a pena dar minha vida por eles. Valeu a pena ser abandonado, rejeitado, humilhado por eles. Valeu a pena. Não foi em vão o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Porque eu e você estamos aqui. Muitos estão espalhados neste mundo à espera do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele não volta, nós temos que ficar firme. Firme. Me falhou o nome do pastor, mas um certo pastor, norte-americano, um missionário, estava pregando na África, já havia muito tempo. Ele de volta para os Estados Unidos. Nisso, não sei se era o presidente dos Estados Unidos ou era alguém importante dos Estados Unidos. Sei que ia no mesmo barco que ele ia, e multidões para saudar ele. Eu li essa história. E ele só olhando assim, né, pensando consigo, mas tudo isso para ele. Ele embarcou, foi no barco. E chegou lá nos Estados Unidos, se não me engano, foi em São Francisco, foi na Flórida. E outra multidão esperando ele. Não o missionário, mas a autoridade lá. E ele com aquele coração triste, né? Porque a mulher já tinha morrido, o filho tinha deixado. E ele chegou em casa e disse assim, Senhor, eu não estou reclamando, não estou questionando, mas fiz tanto para o Senhor e não tem ninguém aqui me esperando. Nem com a festa, nem com as palminhas. Aí ele disse que nessa hora, sentiam como uma mão pousando sobre o ombro dele e disse assim, você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Aguenta firme. Se nós compreendermos direitinho a mensagem da cruz, eu espero que hoje o Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra os corações das pessoas que estão nos ouvindo hoje, que está me ouvindo hoje, que está ouvindo a pregação do Evangelho. Deus abra o coração dela e ela possa entender a mensagem da cruz. É uma noite de oração, é uma noite de entrega ao Senhor Jesus Cristo. É uma noite de dizer assim, Senhor Jesus, me faz compreender e entender a mensagem da cruz. Me faz entender e compreender a mensagem da cruz, porque muitos irmãos se perdem no caminho, muitos se perdem no caminho. Senhor, peça a Ele essa noite, vamos orar sobre a palavra de Deus. E você coloque a sua vida e a vida de alguém que está precisando de oração.